Olá pessoal, em algumas situações, durante o estudo de moléculas no meio celular, você pode precisar do mesmo raciocínio utilizado no sistema de tampão. Então, por exemplo, imagine que você tenha um ácido fraco, do tipo HX. Esse ácido fraco, você sabe que se trata de um ácido fraco porque ele tem um Ka, ou seja, uma constante de acidez. Vamos supor que essa constante fosse com um valor de 1 vezes 10 a menos 4, ou seja, um ácido fraco. Outra coisa que você vai estudar é o seguinte: para facilitar a entrada em uma célula, na maioria das vezes, a molécula tem que estar na sua fórmula neutra para conseguir entrar. Essa forma neutra de um ácido é chamado de forma protonada. Por quê? Porque ela contém o hidrogênio e antigamente nós chamávamos o hidrogênio de próton. Por isso, a forma protonada. Então, para entrar na célula, é interessante que a sua molécula esteja na sua forma protonada. Agora, depois que ela entra na célula, na maioria das vezes, para ter uma atividade na célula, ela precisa estar na forma carregada. Essa forma carregada, ela é chamada de forma desprotonada. Ou seja, você tirou o íon H+, por isso é a forma desprotonada. Bom, o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Ou seja, o que isso tem a ver com a solução tampão? Tem a ver o seguinte: como se trata de um ácido fraco com uma constante de ionização, dependendo do pH extracelular e o pH intracelular, a quantidade da forma protonada ela é diferente da quantidade da forma desprotonada. Então, por exemplo, vamos supor que nesse ambiente que nós estamos estudando aqui, o pH do meio extracelular seja igual a 3. Uma suposição, tá? Só para entendermos o raciocínio. E no meio intracelular, ele tem um valor igual a 5. Ou seja, o pH extracelular é diferente do valor de pH intracelular. O que nós vamos fazer então? Nós vamos determinar qual é a relação entre a forma protonada e a forma desprotonada no meio intra e extracelular. Então vamos começar pelo meio extracelular. Então no meio extracelular, o valor de pH é 3. Nós vamos usar o raciocínio daquela fórmula já vista para tampão, que é pH é igual a pKa mais log da concentração do sal pela concentração do ácido. Só que aqui nós vamos substituir a concentração do sal pela concentração da fórmula desprotonada. Porque o sal, lembra o que é uma solução tampão? É uma solução formada por um ácido fraco e um sal derivado desse ácido fraco. E a concentração
do ácido é a forma protonada. Substituindo o pH vale 3, qual é o valor do pKa mesmo? Se o Ka vale 1 vezes 10 a menos 4, o pKa menos log de 1 vezes 10 a menos 4 dá 4. Substituindo, 4 mais log da forma desprotonada sobre a forma protonada. Passando o 4 para cá. Então, vai ficar log da forma desprotonada sobre a forma protonada. 4 passando para cá, vai ficar menos 4 mais 3. Isso daqui é igual a menos 1. Para eliminar o log, se você lembra do que nós estudamos sobre erro de indicador, você sabe que eu posso elevar os dois lados da expressão na potência de 10, 10 elevado à forma desprotonada sobre a forma protonada, e também elevar desse lado aqui. Então, menos 4 mais 3 dá menos 1. Quando você eleva o log, esqueci do log, quando você eleva o log, aí o resultado vai ser forma desprotonada sobre forma protonada. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. A forma protonada está dividindo. Eu vou passar ela multiplicando para o outro lado da expressão. O que está escrito aqui, pessoal? Aqui está escrito o seguinte, olha, a concentração da forma desprotonada é 0,1 vezes a concentração da forma protonada. Ou seja, se aqui for 10, quanto vai ser aqui? 0,1 vezes 10 vai dar 1. Ou seja, a forma desprotonada é 10 vezes menor. Então, favorece a entrada da célula porque a forma protonada é maior do que a desprotonada. Vamos usar o mesmo raciocínio para o pH intracelular, que no caso vale 5. Então, no mesmo raciocínio, o pH é 5, o pKa 4, mais log da forma desprotonada sobre a forma protonada. Passando o 4 para cá, vai ficar log da forma desprotonada sobre a forma protonada. 5 menos 4 dá 1. 10 elevado a log da forma desprotonada sobre a forma protonada. 10 elevado a 1. 10 elevado a log da forma desprotonada pela forma protonada é as concentrações. 10 elevado a 1 dá 10. Aqui está dividindo, vou passar multiplicando. Então, a forma desprotonada é igual a 10 vezes a forma protonada. Ou seja, se aqui for 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Ou seja, a forma desprotonada x menos é 10 vezes maior a forma protonada do HX. Então, observe que dependendo da constante da substância que você está trabalhando, você pode ter uma variação da sua forma protonada e a forma desprotonada.